fluir, o Senhor possa me crescer, ó Pai, que não possa falar nada de mim mesmo, mas que o Senhor possa ministrar o coração da tua igreja, assim como o Senhor já ministrou o meu coração. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, igreja? Essa é uma passagem bastante conhecida no nosso meio, que é a ressurreição de Lázaro. Eu acredito ser dos milagres mais complexos que o Senhor Jesus ele realizou, porque se tratava de um morto, onde ele já estava ali, né, há mais de 4 dias, já estava em estado de decomposição. Então o Senhor Jesus chega nessa cidade de Betânia e faz esse grande milagre. E eu vou lendo aqui os versículos, igreja, e vou falando um pouco daquilo que o Senhor Jesus ministrou no meu coração. Começando pelo versículo 1, a Bíblia vai falar assim: estava doente um certo homem, Lázaro de Betânia, povoação de Maria e de sua irmã Marta. Igreja, eu queria que vocês se atentassem nesse primeiro versículo, porque quando a gente olha para o ministério do Senhor Jesus, nós vamos ver que o grande centro do seu ministério, os grandes milagres, ele foi feito ali em Cafarnaum, em Caná da Galileia. O Senhor Jesus realizava grandes milagres. Porém, igreja, essa cidadezinha chamada Betânia, em algumas versões vai falar que é aldeia, outras versões vai falar que é vila. Eu acredito muito, né, que era um dos locais preferidos do Senhor Jesus. E o que mais me faz crer nisso, igreja, é porque Jesus nessa cidade, ali ele encontrava conforto, encontrava amigo, relacionamento. Algumas pessoas vão dizer, estudiosos, na verdade, o significado dessa cidade, Betânia, significa casa dos pobres ou casa da aflição. E é curioso isso, porque por 3 ou 4 vezes na Bíblia você vai encontrar o Senhor Jesus ele se retirando e indo para essa cidade. Betânia, igreja, o local preferido do Senhor. A Bíblia vai falar que ele fez grandes milagres em vários locais. Porém, essa cidade pequena, uma cidade improvável, quando se fala, você lê na Bíblia, aldeia ou vilarejo, a gente entende que tinha a cidade de Jerusalém, que era ali o centro, a capital, até nos dias de hoje. E a Bíblia vai falar que essa cidade de Betânia, ela vai ficar a 3 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade afastada, uma cidade onde que as pessoas que viviam ali era improvável. Algumas pessoas vão falar que doentes ficavam naquele local. Poderia ser também um leprosário, porque tem passagem na Bíblia onde que fala que o Senhor Jesus sentou na mesa de Simão, o leproso. Então essa cidade é como se fosse uma cidade que viviam pessoas improváveis ali. E mesmo assim o Senhor Jesus, igreja, tinha o prazer de ir nessa cidade. E eu, trazendo uma reflexão, eu pergunto para você nessa noite: e você tem sido a Betânia de Jesus? Um local onde o Senhor Jesus ele tem o prazer de estar, um local onde ele tem o prazer de se relacionar comigo e com você. Betânia é um lugar de descanso, de amar e ser amado, de compreender e ser compreendido. Betânia é um lugar de ser quem você é. Então, igreja, quando você lê as Escrituras, você vai perceber que por várias vezes o Senhor se retirava e ia ali para Betânia, porque ele gostava de ter esse relacionamento com os amigos, com Lázaro, né, com Maria e com a sua irmã Marta. Então, igreja, que nós nessa noite possamos criar esse ambiente onde o Senhor Jesus ele sempre gosta de estar. E me chamou muita atenção, eu fui pesquisar. Essa cidade é improvável, tinha pecadores, tinha pessoas doentes, mas era ali que o Senhor via descanso. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o Senhor Jesus ele chega no templo e ali no templo as pessoas estão vendendo boi, vaca, né? Estão fazendo ali um comércio. E o Senhor Jesus ele acaba expulsando todo mundo. De uma certa forma o Senhor Jesus irou ali, expulsa você, briga com aquelas pessoas. E a Bíblia vai falar que logo depois que ele faz isso, né, que ele expulsa aqueles mercadores, ele se retira para onde? Para a cidade de Betânia. Eu acho que ali para contar para os seus amigos, para descansar. A Bíblia fala que o Senhor Jesus passou a noite ali. Então, igreja, o Senhor Jesus tinha o prazer de estar nessa cidade. Mas o que atraía o Senhor para aquela cidade eram as pessoas.
o sentimento, né, o relacionamento que ele tinha com as pessoas naquele local. E é isso que o Senhor Jesus quer ter comigo e com você nessa noite. Amém, igreja? Seguindo a nossa ministração, a Bíblia vai falar que Lázaro ele ficou doente. Lázaro ele era amigo de Jesus. E aí as irmãs de Lázaro, né, Marta e Maria, mandou uma mensagem para o Senhor, falando: olha, aquele, é o versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandou dizer a Jesus: Senhor, aquele que o ama está doente. Amém, igreja? Então aqui, o que nós possamos entender nessa noite, né, uma lição nesse pequeno versículo, é que as irmãs de Lázaro, elas sabiam a quem recorrer. Elas estavam ali passando por uma certa aflição, uma dificuldade, e elas recorreram a quem, igreja? A Jesus Cristo, a pessoa certa. E quantas vezes nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, quando nos deparamos com alguma situação de adversidade, de conflito, às vezes nós tentamos resolver com a força do nosso entendimento, né, com a nossa força, com a nossa sabedoria, e às vezes esquecemos de recorrer àquele que é digno, né, aquele que vai solucionar o nosso problema. Às vezes você precisa tomar uma decisão na sua área profissional, seja na sua área, na sua vida familiar, e o Senhor Jesus instituiu pessoas aqui na terra para nos auxiliar, que são os nossos pastores, os nossos líderes, e às vezes nós vamos recorrer a pessoas que não vão nos ajudar. E aqui esse pequeno ato das irmãs de Lázaro mandar um recado para Jesus nos mostra que quem vai solucionar o nosso problema, igreja, ou aquilo que a gente está precisando, é o nosso Senhor Jesus, amém? E aqui nós precisamos entender que nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Quando elas mandam esse recado para Jesus, é porque elas confiavam que era só Jesus que poderia ressuscitar ou curar a vida de Lázaro. Igreja, para afirmar aquilo que eu estou falando, lá em Salmo 35:5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, igreja. Então nós precisamos confiar no Senhor. Em Provérbios 5, a partir do versículo 5 ao 6, vai dizer bem assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe nos teus próprios entendimentos. Reconhece em todos os seus caminhos. Amém, igreja? Então aqui o Senhor Jesus em Provérbios está nos ensinando a reconhecer o Senhor Jesus em todos os nossos caminhos. Ah, Senhor, na minha área financeira está tudo certo, eu resolvo. Na minha área familiar está tudo certo. Não, igreja, entrega o teu caminho, confia todos os seus caminhos ao Senhor, porque Ele endireitará as suas veredas. Amém? E para finalizar, em Jeremias 17:7 vai dizer: bendito é o homem que confia no Senhor, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, igreja. E eu pergunto para você, quem você tem confiado? É no seu amigo? É numa pessoa que não vai te auxiliar, te ajudar? Então eu trouxe para você 3 versículos que falou muito forte comigo a respeito da confiança, igreja. Assim como as irmãs de Lázaro viu que a única pessoa que ia resolver o problema, curar a vida de Lázaro é Jesus. É essa atitude que eu e você tem que ter essa noite. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém? Seguindo o versículo, seguindo o texto, né? A partir do versículo 5 vai dizer bem assim: Jesus amava a Marta, Maria e a Lázaro. Eu gosto bastante dessa pequena frase, igreja, porque se nós for olhar a respeito de Lázaro, Maria e Marta, eles têm pouca influência, né? A gente vê pouco falar sobre a vida deles. Lázaro, né? Esse episódio onde Jesus ressuscita, Marta, né? Maria é aquela que derramou o óleo nos pés do Senhor Jesus e enxugou com o cabelo. Então essas pessoas tinham pouca ali influência, mas a Bíblia vem frisar, igreja, que Jesus amava a Marta e a Lázaro e a Maria. E esse Deus não mudou, igreja. Estou aqui para falar nessa noite: Jesus, Ele também te ama, Ele ama a minha vida, Ele ama a sua vida, e Ele é um Deus imutável, né? A Bíblia vai falar que o Senhor Jesus, Ele amou, né, o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então isso não mudou, o amor de Deus, ele é imutável. Então Jesus, Ele nos ama, amém, igreja? O versículo 6 vai dizer bem assim: quando ouviu dizer que estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava.
Então, o que acontece, igreja? O recado que Lázaro estava doente, estava passando mal, chegou a Jesus, mas aqui no versículo 6 vai falar que Jesus ele ainda permaneceu onde ele estava por mais 2 dias. Né? Ele permaneceu ali onde ele estava. E se nós for olhar o versículo, nós vamos entender que é de propósito. Né? Jesus ele fica naquele local porque ele fala que a morte de Lázaro não era, que aquela situação não era para a morte, mas era para glorificar o nome do Senhor Jesus. E o que eu entendo com essa pequena questão aqui, onde que Jesus ele demora, né? Porque se fosse nos nossos dias de hoje, se alguém ligar para uma pessoa importante, você sai correndo daqui e vai atender, né? E Jesus não. Jesus, ele sabendo que Lázaro estava doente, né? Mesmo assim, ele ficou ali por mais 2 dias. O que eu entendo nisso, igreja? É que o nosso tempo, ele não é o tempo do Senhor. Amém? Às vezes pode parecer que ele está demorando, né? Que as coisas não estão acontecendo, mas saiba que tudo está no controle do Senhor. E quando nós olhamos para esse versículo, igreja, naquela época tinha um costume, os judeus tinham um entendimento que talvez ali depois de 3 dias que a pessoa vier a morrer, a falecer, isso é algo cultural da época. Eles acreditavam que talvez no 3º dia essa pessoa pudesse retornar à vida. Então aqui eu vejo Jesus quebrando todo esse protocolo, né? Então ele vai lá e chega no 4º dia, né? Para receber, para fazer esse milagre. E o que eu entendo aqui, igreja, que Deus ele não depende de tempo, de prazo, né? Para realizar um milagre na nossa vida. Às vezes colocaram um prazo na sua vida falando que seu filho não tem jeito, talvez seu marido não tem jeito, a sua situação financeira não tem jeito. Mas saiba que para o nosso Deus, igreja, tudo é possível. Assim como a Sibeli disse aqui, para o nosso Deus tudo é possível. E o que basta, o que eu, adversários e igreja, precisa fazer é permanecer no Senhor, igreja. E esperar no Senhor e confiar no Senhor. A respeito de espera, eu vou voltar aqui para Salmo 27:14, onde que fala: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, igreja. Amém? O Senhor Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, às vezes, pode parecer que Ele está demorando, mas Deus, Ele vai chegar no momento certo. Em Salmo 62:5 vai dizer: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Amém, igreja? É do Senhor que vem a sua esperança. É do Senhor que vem a sua confiança. A esperança não está no pastor, não está na igreja, mas sim no nosso Senhor. Né? Eu não sei aquilo que você tem passado, né? Um milagre que precisa acontecer na sua vida, mas mantenha a esperança no nosso Deus. Amém, igreja? E para finalizar, aqui em Miqueias 7:7 vai dizer: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei o Deus da minha salvação. E no final ele diz: o meu Deus me ouvirá. Amém, igreja? Às vezes pode parecer que até o Senhor Jesus não está ouvindo a nossa oração, né? Ou algo do tipo, a nossa petição. Mas aqui o profeta Miqueias vai falar assim: meu Deus, Ele me ouvirá. E o Deus, igreja, Jesus, Ele já ouviu essas orações. Pode ter certeza. É igual quando nós lemos lá em cima, né? Que o recado chegou para Jesus, ele, beleza, compreendi, sei que Lázaro está enfermo. A mensagem já chegou, então Jesus já viu a sua petição, já viu o que você está precisando. Espera no Senhor, mantenha confiante e firme no Senhor, porque, como diz aqui o profeta, esperei em Deus da minha salvação, e meu Deus me ouvirá. Deus já ouviu o seu pedido, igreja. Deus sabe aquilo que você precisa. No tempo certo, o milagre vai chegar. Amém, igreja? Seguindo o texto, né? Então, o Senhor Jesus, ele permaneceu ali onde ele estava, né, por mais alguns dias, e daí Deus realmente decidiu, depois de 4 dias, ir até Betânia, na cidade onde Lázaro já tinha sido enterrado, né, e chegando naquele local, eu queria que vocês lessem comigo lá no versículo 21, a Bíblia vai dizer, no versículo 21, tá? Aqui Jesus já chegou na cidade de Betânia. Então, quando chegou naquela cidade, igreja, Marta, né, já saiu ao encontro de Jesus e disse: Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido.
Então, o Senhor Jesus chega ali na cidade de Betânia e Marta, né, ela vê que o Senhor Jesus chegou na cidade. A primeira coisa que ela faz era ir ao Senhor Jesus, já começa a questionar a Deus, né? Pô, Deus, por que o Senhor chegou agora? Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria falecido, não teria morrido. E quantas vezes